Olá, estamos no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é perda total, a obrigação da seguradora. Pois é, quando um carro sofre perda total, a história não acaba ali não. Pelo contrário, é aí que começa um processo legal super importante. E hoje a gente vai descobrir quem é que fica com essa responsabilidade. Sabe, essa é uma pergunta que pouca gente para pensar. O carro bate, o estrago é feio e vem o veredito: perda total. E aí, o que acontece depois? Ele some? Vira fumaça? Nada disso. A resposta, na verdade, é bem mais complicada e envolve umas obrigações legais que são essenciais para a segurança de todo mundo. Beleza, vamos fundo nesse assunto. Para a gente entender direitinho qual é o papel da seguradora, a gente precisa primeiro seguir os últimos passos de um veículo. Uma jornada que, olha, começa num momento bem complicado. É aqui que tudo começa. Acontece o acidente, a seguradora vai lá, olha os estragos, e se o conserto custa mais do que uma certa porcentagem do valor do carro, geralmente é uns 75%, ela bate o martelo, deu perda total. E essa declaração, gente, não é só um papel não, ela é o gatilho para um monte de obrigações que vem pela frente. E é aqui que a gente chega no ponto principal. Quando a seguradora declara perda total e paga a indenização, a batata quente, ou seja, a responsabilidade pelo que vai acontecer com aquele carro, muda de dono. E o mais interessante é que não fica mais com o proprietário. A lei é bem clara sobre para quem vai essa obrigação. Olha que interessante como a lei lida com isso. Existe uma infração bem específica para essa situação, a 702.01, que está lá no artigo 243 do Código de Trânsito, e presta atenção nesse detalhe. A infração é grave, tem multa, mas o infrator não é o motorista não, é a pessoa jurídica, ou seja, a própria seguradora. E esse ponto aqui reforça tudo. O artigo 126 do Código de Trânsito não deixa dúvida. O parágrafo único diz, com todas as letras, que a partir do momento em que a seguradora paga a indenização, ela assume a obrigação de dar baixa no registro do veículo. É isso mesmo. A tarefa de aposentar o carro de vez passa a ser dela. Tá, para a gente entender o processo de cabo a rabo, a gente precisa falar a mesma língua da lei. Porque a legislação usa uns termos bem específicos para falar de um veículo que, bom, chegou ao fim da linha. O primeiro termo que a gente precisa conhecer é veículo irrecuperável. E não é só um carro que amassou muito, tá? A definição da lei foca na segurança. Quer dizer que os danos na estrutura são tão graves, mas tão graves, que é impossível consertar de um jeito que ele volte a ser seguro para rodar por aí. E olha só isso aqui que não deixa nenhuma margem para interpretação. Um decreto federal diz preto no branco: o veículo irrecuperável é considerado sucata, ponto final. Acabou. Ele não pode ser remontado, não pode ser vendido para voltar a circular. É sucata e pronto. É a classificação do dano que vai decidir o futuro do carro. Se o dano for de grande monta, não tem discussão. Ele é considerado irrecuperável e a baixa do registro é obrigatória. Agora, se o dano for de média monta, ainda existe uma chance de recuperação. Mas se mesmo assim o conserto não for feito, a baixa continua sendo necessária. Certo, mas e se a seguradora não fizer o que tem que fazer? Como é que as autoridades ficam sabendo? Ninguém vai parar o carro da seguradora na rua para multar, né? Pois é, a fiscalização aqui é bem diferente do que a gente imagina. É isso mesmo, pegar essa infração não é coisa de rua, de blitz. É um processo totalmente administrativo que acontece longe dos nossos olhos. Não tem agente de trânsito envolvido nisso. Tudo se resolve nos bastidores do órgão de trânsito, com a ajuda da tecnologia. E o passo a passo de como isso acontece é bem legal. Primeiro, a seguradora paga a indenização. Essa informação entra no sistema da SUSEP. Aí o órgão de trânsito vai lá e cruza os dados do carro com os dados da SUSEP. O sistema logo apita, acende uma luz vermelha. Opa, esse carro aqui recebeu indenização total, mas ninguém pediu a baixa dele. E pronto, a multa vai direto para o CNPJ da seguradora. Simples, né? E muito eficaz. Beleza, já entendemos a burocracia, a multa, como funciona a fiscalização, mas, no fim das contas, por que tudo isso é tão importante? A resposta é bem simples. Segurança. A nossa segurança. A baixa do registro é tipo a certidão de óbito do veículo. É o que garante que aquela sucata, aquele carro que sofreu um dano gravíssimo, saia de circulação para sempre. E isso mostra de um jeito muito claro como um procedimento que parece só burocrático, na verdade é uma ferramenta poderosíssima para proteger todo mundo. Vamos colocar os dois cenários lado a lado. De um lado, com a baixa feita, o veículo morre legalmente. Isso acaba com a chance de fraudes, tipo clonagem. Agora, do outro lado, sem a baixa, ele vira um veículo fantasma.
Os documentos dele podem ser usados para legalizar um carro roubado, ou pior ainda, ele pode ser remendado de qualquer jeito e vendido para alguém que não sabe de nada, colocando uma verdadeira armadilha para rodar nas ruas. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o objetivo dessa lei é atacar em várias frentes. É combater o crime, é tirar carros perigosos de circulação, é organizar o registro de veículos e, o mais importante de tudo, é proteger a vida das pessoas. Cada baixa de veículo que é feita corretamente é uma pequena vitória para a segurança no trânsito. E toda essa conversa deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se hoje a fiscalização depende da tecnologia para cruzar esses dados, como era antes? Quantos carros que deveriam ter saído de circulação no passado ainda estão por aí, como fantasmas no sistema, só esperando para causar um problema? Federais de Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. E aí, gostou desse conteúdo? Então, não esquece de deixar o like e seguir a gente nas redes sociais. Esse apoio é super importante para a gente continuar trazendo essas análises. Muito obrigado e até a próxima!